A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, este é o professor Aurélio, e nós estamos aqui para gravar a lição de número 4 dos jovens, que tem como tema a fé cristã e o conhecimento científico. Seja muito bem-vindo no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, um canal de bênção para a sua vida, ative o sino das notificações e todas as semanas você poderá ser edificado com os nossos slides. Lembrando que você pode adquirir os slides, tem o plano trimestral e o plano anual. É muito em conta, é R$ 3 por semana. Você pode fazer estudo bíblico com a família, evangelizar, fazer discipulado, preparar a escola dominical. Uma grande bênção. Com a palavra, professor Aurélio. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, alunos, professores que estão ligados aí nas nossas aulas, né? Na lição hoje de número 4 para os nossos jovens. Como o pastor Rodrigo já mencionou aí, o título da nossa lição é A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Também é um assunto muito interessante para a gente trabalhar nas nossas aulas, porque vem de encontro com aquilo que os nossos jovens hoje vivem, né? E em vários lugares que eles estão, acabam tendo esse contato aí desse conhecimento científico e, ao mesmo tempo, você tem a fé cristã que eles vivem, que eles convivem, que eles têm experiências, né? E queremos que todos os irmãos aí tenham uma boa aula. Vamos para o nosso texto principal aí da nossa lição, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É um tema muito interessante aí esse texto principal. Temos o resumo da nossa lição, que nos diz assim, que a fé cristã, ela não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, nós não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e a nossa lição vai tratar exatamente sobre esse assunto, né? Lembrando que, já quero aqui de antemão assegurá-los para não se assustar. Como assim? Tem pessoas que pensam assim por causa de um ou dois formador de opinião, pessoa influente da mídia, da televisão, de algum programa jornalístico, né, de alguma novela, de algum apresentador de programa e algum filósofo ateu que estão nas grandes mídias. Eles têm acesso para colocar suas ideias, eles desacreditam a teoria criacionista, desacreditam da existência de Deus e dão grande ênfase na ciência e na teoria da evolução e dá aquela impressão que o mundo inteiro, científico, pessoas inteligentes, entendidas, as grandes universidades, não acreditam em Deus. Isso é uma grande mentira. Não vá atrás de um ou dois que está na mídia aí, porque nós temos inúmeros cientistas que verdadeiramente dizem a ciência e Deus existem, Deus existe, a ciência trabalha a favor de Deus e Deus, a fé, a religião e a ciência buscam a mesma coisa. O quê? A verdade. Então eles não discordam. Por exemplo, Albert Einstein, nada mais, nada menos que Albert Einstein, né? Que o mundo acadêmico se curva à sabedoria daquele homem, né? Ele disse assim: quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Exatamente. Ou seja, eram pessoas sábias, que viviam nesse mundo aí científico e tentando trazer a ideia, né? Não saia daí que tem umas frases que eu quero ler aqui de alguns cientistas para você ver que realmente só quem for muito tolo, muito nécio, muito fraco de intelecto para não acreditar em Deus. Exatamente. Então nós temos 3 objetivos da nossa lição, né? Um deles é explicar o que é o racionalismo. A gente vai falar alguma coisa também hoje aqui. O segundo ponto é mostrar a importância da ciência. A gente não pode deixar de lado, né, e dizer que ela não existe. Ela está aí justamente para auxiliar e estar junto. E o terceiro ponto, destacar a ciência e a fé. Aí sim, aí nós podemos discutir um pouco a respeito disso, né? Então, a leitura bíblica em classe, nós vamos ter em 2 textos, Isaías 44, versículo 24 e 25, e também Romanos, capítulo 11, o versículo 33 ao 35, é a nossa leitura
bíblica em classe. Você pode estar fazendo com seus alunos lá. E a introdução da nossa lição nos diz o seguinte: é comum nós ouvirmos entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Entretanto, veremos nesta lição que a ciência e a fé não são inimigas. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, desde quando ela nasceu, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Então, com o invento do alemão Gutenberg, né, várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo e automaticamente a ciência. Ou seja, a ciência que nos trouxe. Porque o que é a ciência? É o estudo, é organizar, né, as ideias. O próprio avanço da imprensa é a ciência. Foi a ciência que trouxe essa possibilidade de poder imprimir a Bíblia. E colaborou, né? Exatamente. Com certeza, com o avanço da igreja. O primeiro tópico da nossa lição nos fala, então, sobre o racionalismo e a fé cristã. E falando sobre racionalismo, com certeza muitos já ouviram falar a respeito disso, né? Mas será que a gente sabe exatamente qual é o significado disso, né? Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico, Anote aí, né, que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Então, para o racionalista, tudo que escapa à luz natural da razão, por isso racionalismo vem da razão, não merece ser considerado. E aí é um ponto que você tem que parar e começar a pensar, né, a respeito disso e juntamente pensar com a palavra de Deus, né? Então, são teorias, né, que só produzem dúvidas. São influenciadas pelos seus filósofos, né, na maioria das vezes, que acreditavam e ainda acreditam que tudo na mente humana não passava de um sonho ou de uma ilusão, de uma ideia, né? Então, Descartes, por exemplo, né, que foi um grande filósofo, ele tem uma célebre frase dentro do sistema filosófico que todo mundo conhece, já ouviu falar e muitas vezes, né, que ele diz assim, ó, penso, logo existo. Então, fica evidente aqui o dualismo entre o corpo e a mente, né? Se você pensa, então você existe, né? Mas aí a gente tem que dar uma olhadinha mais profundamente dentro da Bíblia, porque o racionalismo acredita só na razão, na matéria, né? No que pode ver, no que pode pegar, sentir. Eu já vejo que é uma estratégia maligna, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, já foge da razão, né? Exatamente. Já foge do material. Então é lógico que o inimigo das nossas almas quer criar um movimento racionalista que só acredita no que vê. E Deus é espírito, e para acreditar em Deus tem que ter fé. Foge do racionalismo, vai além do racionalismo. Então, é uma teoria que existe, tem que tomar muito cuidado com ela. Tem uma frase de Isaac Newton. Isaac Newton, olha só, Pensadores, 1643 a 1727, ele disse assim, aquele que pensa sem entusiasmo não acreditará em Deus, mas aquele que realmente pensa tem que acreditar em Deus. Palavras do doutor Sir Isaac Newton. Quem realmente pensa tem que acreditar em Deus. Não tem como você escapar disso. Então, por isso, você não consegue coadunar, digamos assim, a Bíblia com esse pensamento, por exemplo, de Descartes. Porque ele está querendo dizer assim que é a razão. Então, você pensa, então você existe porque você pensa. Mas, na realidade, não. Como diz Isaac Newton ali, é pelo contrário. Você pensa porque tem um Deus. Porque tem um Deus. O que não dizer da frase de Galileu Galilei, matemático respeitadíssimo no mundo acadêmico, que viveu lá em 1564 a 1642. Ele disse, a matemática é a linguagem em que Deus escreveu o universo. Olha que coisa linda. Pastor Rodrigo, esse tema, é claro que é extremamente relevante para os nossos dias hoje, né? Pois ainda nós temos alguns cristãos
que erroneamente, meus irmãos, de uma forma errada, ainda insistem muitas vezes em acreditar e afirmar que o cristianismo e a ciência são antagônicos. Não. Todavia, a palavra de Deus nos mostra que a busca pelo saber é ruim ou é bom? É bom, é ótimo. Né? Nós precisamos nos aprofundar, ter conhecimento. Então, essa observação, né, de observar as coisas e o raciocínio, né, que todo ser humano tem, são necessários. É que quando a Bíblia fala, aquele texto que diz falsamente chamada ciência, o entendimento que os idólatras, que os pagãos tinham naquela época, eles diziam que o entendimento deles era a ciência verdadeira, era o verdadeiro saber. E o apóstolo diz que aquele entendimento que eles consideravam a verdade, falsamente era chamado de ciência. Em hipótese alguma, a Bíblia está criticando a ciência que é saudável, porque a própria Bíblia mostra que todo conhecimento vem de Deus. É tudo por Ele, vem dEle, por Ele e para Ele. E toda autoridade constituída na Terra é ministro de Deus. E as autoridades da área da ciência, da saúde, da educação, Deus que deu a inteligência e a sabedoria para que eles sirvam de bênção. Se servir de bênção para fazer o bem, a ciência glorifica a Deus. Porque o que a ciência faz? Ela observa. Observa. Nessa observação, ela vai... Ela tenta buscar a verdade. Buscar a verdade, de alguma forma. Então, ela desvenda, por exemplo, as maravilhas da criação. Que aí chega um ponto que ela diz, não, só pode ter sido um Deus criador que fez o universo, que fez o ser humano. Então, ela acaba, de certa forma, trazendo essa ideia. E uma outra coisa, a fé cristã junto, né? Então, da mesma forma, a fé cristã, ela vai o quê? Vai encorajar a observação e o raciocínio como formas de aprofundar a compreensão de Deus e seus desígnios. O próprio Stephen Hawking, que muita gente se rende até hoje aos ensinos dele, que faleceu em 2018, ele disse que as leis podem sim ter sido decretadas, as leis do universo, decretadas por Deus. Exato. Ele fala isso. Então, irmãos, assim, o racionalismo é óbvio que ele vai promover a busca de uma resposta por meio de uma razão humana, né? E se completa com a investigação científica. Isso é correto, é certo. Foi o que o Francis Collins, é um nome desconhecido, mas se você ouviu falar no projeto Genoma Humano, né, que ele descobriu o DNA, Francis Collins, tá? 1950, né? E 73 anos ele tinha. Ele escreveu assim, ó, eu descobri que há uma harmonia maravilhosa nas verdades complementares da fé e da ciência, que ambas buscam a verdade. É verdade. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Ele escreveu isso. E ele foi diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Deus pode ser encontrado na catedral e no laboratório, ele escreveu. Olha que fantástico. Investigando a criação incrível e majestosa de Deus, a ciência pode, na verdade, ser uma forma de louvor. Olha que linda expressão de Francis Collins. Porque você tem aí uma harmonia entre... Foi o que ele fala, eu descobri uma harmonia. A ciência e a fé cristã. Porque o que é a fé cristã? A fé cristã vai em busca de Deus, vai em busca da sua revelação. Só que a gente tem que ter uma ideia também, pastor Rodrigo, que essa revelação ela é buscada pela razão. Pela razão. Porque se nós chegamos a estar salvos, a ser salvos, a acreditarmos em Cristo, acreditarmos em Deus, é porque nós pensamos. Então é a razão. É nesse sentido que eu vi uma palestra, um comentário do Dr. Rodrigo Silva. Ele diz que a fé é racional. Racional. Porque senão é fideísmo. Foge de toda a lógica. Existe uma lógica que alcança o nosso raciocínio. Deus existe, a criação é resultado de Deus, há uma harmonia no universo, e isso alcança o nosso raciocínio, a nossa razão. Então nós cremos que existe sim uma mente inteligente por trás de toda essa organização, e não só pela criação, mas por experiência pessoal, o Espírito Santo está em nós, só quem prova para ter certeza. Então,
A fé é racional. Nós conseguimos entender que tudo isso faz sentido. Faz sentido. E aí há essa harmonização, né? Entre racionalismo e fé, racionalismo no sentido de razão, né? De pensar, de pensamento, elas podem coexistir e isso acontece hoje, né? Em harmonia. Por quê? Porque ela vai se enriquecendo mutuamente. Exatamente. Né? Uma vai dependendo da outra. Então temos esse primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico, falando ali sobre racionalismo e a fé cristã, o segundo e terceiro tópico nos fala de crer ou duvidar, porque aí você tem também que tomar uma decisão na sua vida com relação a isso. E o terceiro tópico desse primeiro ponto é aprender e produzir conhecimento. Porque se você não acredita na razão, aí você não vai poder se aprofundar, estudar, então, né? E a Bíblia diz que a gente deve crescer o quê? Na graça e no conhecimento. Né? Temos que ter essa noção. Então, crer ou duvidar. Então, de acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável. E toda investigação científica se inicia com uma dúvida. Opa, tem uma dúvida aqui, vamos tentar resolver. A base da filosofia são as perguntas, né? Contudo, se tratando das escrituras sagradas e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvidas. Observe, por exemplo, lá, anote esse texto aí de 1 Tiago, capítulo 6, que fala a respeito do que, né, da dúvida, né, de se duvidar. É Tiago, né? 1:6. Desculpe, Tiago 1:6. Isso. Anote aí. Então, aprender e produzir conhecimento também é um fator interessante, importante, por quê? Porque Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante. Nós pensamos, nós somos diferentes. Sabia que lá no Éden, quando a Bíblia diz para Adão guardar o jardim e cultivar, o cultivar ali é promover desenvolvimento? Sim, de certa forma, você tem que desenvolver, né? Então, isso é ciência. É ciência. Deus nos criou desta forma. Um ser pensante, um ser criativo, um ser racional. Por quê? Porque nós pensamos com a razão, nós acreditamos. E outra coisa, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Exato. Deus, ele não é criador. Ele deu a capacidade para nós de sermos também criativos. A única diferença é que nós temos que ter matéria-prima. Deus não precisa, né? Mas olha só toda essa tecnologia aqui que nos une. Foi o homem que criou com a sabedoria que recebeu de Deus. Criar nos assemelha a Deus. E isso louva a Deus, isso é ciência. Adão teve uma capacidade cognitiva para aprender e produzir conhecimento, que é o que a gente estava comentando agora. Né? Então, Adão recebeu do Criador uma ordem direta, por exemplo, para lavrar a terra, para guardar e administrar tudo que Deus havia dado. Só lembrando que ciência vem do latim scientia e significa conhecimento. De ciência, de ter ciência das coisas, de conhecer as coisas. Então, a ciência, quando ela contribui com o conhecimento, isso glorifica a Deus, como disse Francis Collins, é uma forma de louvor a ciência. Então, irmãos, será que a gente precisa argumentar com as pessoas, né? Principalmente aqueles que não são crentes, não estão na igreja, não são convertidos, enfim, com base na razão? A fé não é suficiente para isso, né? Alguém pode se questionar, não, mas será que eu só falando sobre a fé as pessoas não vão me entender? Então, por isso, muitas vezes as pessoas não creem, por exemplo, nas pré-condições para a compreensão do evangelho. Por quê? Porque às vezes elas querem não ir pela razão, pelo pensamento. Então, essas pré-condições, elas incluem o quê? Inclui, por exemplo, a existência de um Deus, né? Precisa ter essa noção de que você deve acreditar, e as nossas lições estão falando sobre isso, né? Sobre você acreditar, ter fé para acreditar em Deus também. A possibilidade de milagres, você precisa acreditar que existem milagres e que Deus pode realizar, né? A objetividade da verdade e a cognoscibilidade da história, das coisas que aconteceram, de um Deus criador que fez os céus e a terra, que fez o ser humano. Tem aquela questão, professor, eu sempre digo assim, é possível dar uma resposta, para quem não conhece a Deus, uma resposta racional, que não seja exatamente uma experiência de fé? É possível. A própria Bíblia, confere lá 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz,
Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para dar razão da vossa fé, para aqueles que questionar acerca da esperança que há em vós. Para me dar razão, eu tenho que atingir a razão de quem me ouve. E muitas das vezes não é só com experiência espiritual que ele vai acreditar. E ele quer que a razão dele seja alcançada. De que forma? Uma explicação bíblica, uma argumentação em relação à criação, uma argumentação. A própria ciência explica que tudo na natureza tem um código, pesquisa sobre design inteligente, e por trás de códigos tem mente, uma mente inteligente por trás, então nada surgiu do acaso, tem uma mente arquiteta por trás de tudo isso. Então você pode alcançar a razão, atingir a razão das pessoas com uma explicação racional também. Exato. Obviamente que Principalmente por dentro da Bíblia, né? Obviamente que o Espírito Santo trabalha, é uma das funções do Espírito Santo convencer o homem do pecado. Sim. Para que ele consiga alcançar a sua fé salvífica, que a gente já trabalhou nas lições anteriores, né? Mas eu tenho essa condição de mostrar a alguém de forma clara e concisa de a forma como chegar a Cristo. É claro, obviamente, que o Espírito Santo vai estar trabalhando junto. Lembrando que a melhor que o apóstolo até se refere é fazendo as pessoas lerem nas Escrituras, porque é a melhor maneira para atingir a razão de alguém. Opa, mas está escrito aqui, não está só no âmbito do que ele está me dizendo, das ideias dele, da fé dele, não. Tem um livro que mostra que está escrito. Até não é à toa que o nome do meu livro, olha como é que é? Para dar razão da nossa fé. Lembrando que se você adquirir os slides, você ganha o meu livro em PDF, com mais de 300 versículos e menções da Bíblia acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você dar razão da tua fé. Ou seja, você examinar as Escrituras, você tudo. ter tempo para olhar com eles, né? Melhor maneira. E tentar fazer com que ele entenda isso, mostrando realmente pelas Escrituras. Por quê? Algo inteligível, né? Porque Deus quer chegar no coração dessa pessoa. É. Mas ele não quer ignorar, por exemplo, a cabeça, a razão. Sim. Né? Se ele souber, não, mas não é só um testemunho da cabeça dele, ele está me mostrando, está escrito aqui, ó. Pronto, alcança a razão dele. Deus, o Espírito Santo pode usar a razão, né, para chamar a atenção. E tem que alcança, sabe? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra ela tem que entrar na divisão da alma e do espírito da pessoa. Quando fala do espírito, fala da consciência. Então, tem que entrar lá. Irmãos, então assim, para a gente pensar a nossa lição aí, né? Ao rejeitar a Deus, o homem rejeita o verdadeiro conhecimento. Isso já é, né, de praxe, de começo. E um ponto importante aí da nossa lição é que a filosofia, né, ela representa um falso começo. Não, vamos descobrir, vai dar certo. Mas automaticamente ela acaba, se ela viver só dentro da filosofia, acaba vagando demais essa ideia, né? O que é filosofia? Amigo da sabedoria. A palavra filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Toda sabedoria ou conhecimento que nega a autoridade da Bíblia, que nega a existência de Deus, aí sim a Bíblia diz que é diabólica. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque a nossa fé cristã, ela inicia como? Né? Como que ela tem a sua partida? Ela se inicia pela fé em Deus. Né? Um Deus salvador, ouvindo a palavra, né? E que um Deus que controla todas as coisas. Então, a partir do momento que você não acredita nisso, você vai entrar por um caminho em que, biblicamente, não vai estar correto, apresentando um Deus que é um Deus verdadeiro. Né? Então, a primeira parte da nossa lição seria esta, né? As doutrinas que creem na existência de Deus, né? E as que negam. Então, a gente viu ali alguma coisa. A segunda parte da nossa lição nos fala sobre ciência, que tem a sua importância, né? A ciência que tem a sua importância. A gente já esclareceu isso já lá nos primeiros pontos, né? Nós precisamos dela para esclarecer várias coisas. E dentro desse tema, desse ponto, aí nós temos 2 subpontos aí, que seria buscando respostas e intenções corretas, tá? Então a ciência ela não tem resposta para tudo. Ela vai dizer assim, acredita-se, crê-se, vê-se, mas ela nunca vai ter uma resposta. Há uma teoria.
ela sempre vai deixar uma dúvida. Então, o método científico ela não consegue responder muitas coisas, muitas questões importantes da nossa vida, como, por exemplo, de onde nós viemos. Sim, a ciência não vai. Ela não vai dizer exatamente, ela vai te dar caminhos, né, fazer observações, mas ela não vai te dar exatamente uma resposta. A mesma coisa, para onde nós vamos? Então, também não consegue explicar de forma convincente o surgimento, por exemplo, do mal, do bem, de tantas outras coisas, né? Então, estas respostas, meus irmãos, somente nós vamos obter aonde? Na fé. Na fé, nas escrituras sagradas, em Deus, através do conhecimento da Bíblia. Então, Lembrando que a Bíblia não é um livro de ciência. não. Ela não traz explicações sistemáticas, metódicas, esmiuçadas no laboratório. Não. Tem que aceitar por fé. Se a pessoa for ler a Bíblia sem fé, não vai entender nada. Mas se ela lê a Bíblia aceitando por fé, e lembrando também que tem coisas na ciência que não tem como provar, mas é aceitável. Por exemplo, o Dr. Rodrigo Silva ele explica sobre as linhas paralelas de Euclides. O que é isso? Lá no século IV a.C., teve um homem chamado Euclides que ele diz que o espaço é infinito. E ele diz que tem duas linhas que correm o espaço e não se cruzam. E aí todo mundo concordou que o espaço é infinito. Mas não existe uma régua que possa medir o espaço. E daí, por não existir uma régua, alguém poderia dizer, não, como é que eu vou dizer que o espaço é infinito se não tem como medir? Só que ninguém questiona que o espaço é infinito. Quando não tem como provar num teorema, a ciência chama de axioma. O axioma é compreensível, é aceitável, ninguém nega que o espaço é infinito, mas não tem como provar com uma régua do tamanho do infinito para dizer o tamanho do espaço. Então isso é um axioma. A própria ciência reconhece isso, que tem coisas que não dá de provar, mas é compreensível. Ou seja, a ciência ela vai possuir as suas limitações, né? Mas nós podemos afirmar que o crente não deve ter receio, né, de estudar e procurar conhecimento de forma alguma. A busca pelo saber, pelo entendimento, ela é legítima. Deus quer que nós vamos em busca disso. Uma coisa maravilhosa que a ciência deixou para nós, que nós podemos mostrar que a Bíblia e a ciência concordam, é a área da ginecologia, para mostrar a concepção. Quando a semente entra no óvulo, ali ocorre uma mistura. O salmista diz que ele foi entretecido no ventre, ele foi misturado. De que forma? A semente, o óvulo e o espírito. Ele mesmo fala, o sopro do Altíssimo me envolveu ali, nessa mistura, entretecido no ventre. A própria ciência confirma a concepção e o milagre da vida na geração. Olha que lindo. Porque, pastor Rodrigo, são descobertas. A ciência acaba levando para essas descobertas, porque esse conhecimento científico ele vai revelar mistérios, por exemplo, da natureza que nós não teríamos condições de saber. Mas a ciência vai lá e tenta descobrir. Outra coisa, agora os neurocientistas descobriram que no cérebro existe um ponto chamado ponto de Deus. Exato. Por quê? Porque a melhor já foi provado que aqui é o pré-frontal. Atrás do pré-frontal, que é o... Aliás, aqui é o frontal, o lóbulo frontal. Atrás é o pré-frontal. Atrás, aqui, quando você começa a orar ou falar com Deus, enche de sangue. Recebe ali em torno de 7 mililitros de sangue. Enche ali. E isso vai aumentando, inclusive a massa cinzenta aumenta. E ali promove mais criatividade, no lóbulo pré-frontal, mais alegria, mais empatia. De qualquer outra forma, qualquer outra atividade, não mexe com isso. Agora, a oração estimula demais. E eles entenderam, ali é o ponto de Deus. Porque quando a pessoa vai falar com Deus, aí aquilo enche de sangue e a pessoa toma melhores decisões, tem mais criatividade. Pesquisa sobre o ponto de Deus no cérebro. E você vai ver que a própria ciência, os neurocientistas descobriram que o melhor exercício para o desenvolvimento da criatividade chama-se oração. Eu estava olhando, eu discuti com
em uma dessas nossas aulas aí na teologia a respeito disso, 10, 15 minutos já começa a acontecer isso, quando você parte para a oração. Coisa interessante, né? Te deixa mais aliviado, te deixa mais... Verdade. tranquilo. Então, assim, a ciência ela é necessária, ela descobriu essas coisas por nós, porque nós jamais teríamos condições de ir em busca disso, né? Então, nós reconhecemos o valor desse conhecimento científico e de permanecer fiel ao Senhor naquilo que a ciência tem mostrado para nós. Exatamente. Então, admitir o valor da ciência não é questão de você se tornar um herege, de abandonar a Bíblia, de forma nenhuma. Isso só vem fortalecer a nossa fé, porque você consegue ver que você tem um Deus que é um Deus criativo, um Deus que faz tudo no seu lugar, né, no seu devido lugar, e o ser humano é essa máquina que anda, que pensa, que vive. E não é sinônimo de não ter fé, procurar um médico. Jamais. Não é sinônimo de não ser espiritual, confiar nos recursos da ciência quando é para o bem. O próprio apóstolo Paulo, porque ciência é conhecimento, irmãos. Eles tinham a busca do conhecimento para remédios. Paulo diz para Timóteo, para as tuas muitas enfermidades, é sabido que misturar um pouco de água com o suco da uva ajuda. Isso é conhecimento, isso é ciência, é remédio. Então, não é pecado receber o auxílio da ciência, porque se é para o bem, glorifica a Deus. É necessário e é Deus usando, né, as pessoas para que elas explorem cada vez mais, a gente tenha muito mais conhecimento, tenha muito mais gera benefício, né? Vai trazer um benefício muito grande para nós. Então, a segunda parte da nossa lição aí faz nos pensar no seguinte, que a ciência tem o seu valor, sim. Tem o seu valor. A gente não pode deixar de lado. E o ponto importante, né, que ela deve ser considerada mediante o escrutínio da palavra de Deus. Isso sim. Tem que concordar, né? Tem que concordar. Tem que ser para o bem, não discordando da existência de Deus, não desacreditando da autoridade da Bíblia, aí sem problema. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta. Então, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer as Escrituras para que venha evitar todo e qualquer extremismo que prejudica a nossa vida, a nossa santificação, a nossa vida de fé, a nossa maturidade. Lembrando que hoje, quem é adepto da ciência, existe a Igreja da Ciência, para quem não sabe, existe religionismo, até engraçado falar, né? Religiosos da ciência. Um bem famoso é o Tom Cruise. Tom Cruise é adepto do segmento aí da ciência e exalta a ciência. Mas hoje a ciência é resultado das escolas e universidades. Quem que legou para as sociedades o modelo de escola? Foram os cristãos. Pesquise lá, na Idade Média, Carlos Magno, ele pediu para os monges, olha, o povo é muito ignorante, esse modelo de vocês terem pesquisas, estudarem sobre remédios, sobre a saúde da mente, esse modelo de ter um horário, de ter um método, de ter um local, coloque isso para o povo. E aí criaram as escolas. Então, olha o quanto a fé, a educação cristã contribuiu para o mundo inteiro com a criação das escolas. E essas pessoas hoje têm a ciência como resultado da educação gerado pelos cristãos e agora negam o cristianismo e negam Deus. Me perdoe a expressão, é cuspir no prato que comeu. Né? É cuspir no prato que comeu, porque hoje existe educação por causa dos cristãos e as pessoas querem negar a existência de Deus e desacreditar os cristãos. É muita ingratidão. É o inimigo, né? É o inimigo. Cegando. Cegar a mente. O terceiro ponto da nossa lição nos fala sobre ciência e a fé cristã. Então aí começamos a emparelhar essa ideia. Né? Exatamente. Porque se a gente for falar da mente humana, a gente já comentou aqui, o pastor Rodrigo inclusive colocou, nós somos um ser racional. Esse ser racional que vem da parte de Deus, ou seja, então eu tenho de um Deus criativo, um Deus criador, então automaticamente eu sou a imagem e semelhança dele, eu também tenho essa capacidade de criar. Né? Então a nossa mente humana, ela tem essa condição, tanto que você vai lá na neurociência, que pode nos mostrar como funciona um cérebro ali trabalhando, né? E pensando, e aí ocorre uma série de situações nas células cerebrais, né? E aí vai por quê? Para o nosso aprendizado,
como que funciona esse aprendizado. Então, nós não podemos impedir que o ser humano tenha, né, esses pensamentos, às vezes, um Desenvolvimento intelectual. intelectual, às vezes alguns levam para o lado mal da coisa, né, um pensamento perverso, né, e que não esteja, às vezes, imune a algumas doenças mentais nesse sentido, mas nós temos uma solução. O Espírito Santo de Deus, ele pode conceder a experiência de um novo nascimento. Sim, quando a mente está muito renovada, enebrecida pelas trevas do pecado, existe o recurso do Espírito Santo pela recriação do nosso espírito e a renovação da nossa mente pelo poder da palavra, que tira todo aquele pensamento negativo, tristeza, ansiedade, medo, uma série de coisas, lança fora, diz Paulo em Romanos 5:5, né? E aí vem o amor de Deus, a alegria e o fruto do Espírito para nós. Então, para nossa mente, o Espírito Santo tem a solução. E a renovação da mente, né? É a renovação da mente, porque você tinha um pensamento anterior com o velho homem, quando você se torna uma nova criatura, você tudo de bom. tudo renovando, né? Bom, tudo de bom, tudo de bom. Verdade mesmo. O Espírito Santo renova a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo hoje, né? Cheia de paz. De Cristo. Então, o cristianismo e a ciência, elas não são rivais. Existe uma unidade nisso, né? Quando você coloca Bíblia e pensamento junto, razão, ela tende a crescer, né? A se desenvolver. Então, existe uma unidade, existe uma harmonia, e nós precisamos dessa busca do conhecimento. Hoje o povo mais inteligente da Terra, nós sabemos que são os judeus, né? Porque eles aprenderam que o melhor exercício da mente e do raciocínio é a leitura. Eles leem, né? Encuca na cabeça do teu filho, disse Deus para Moisés, das crianças assentadas antes que caminhem. E aí a própria palavra fala em Deuteronômio que esse povo judeu seria chamado na Terra de gente sábia e inteligente. E por que eles são os mais inteligentes? Porque eles entenderam que Deus deu a capacidade de buscar o conhecimento e eles usam a ciência para contribuir com Deus. Exato. Então elas concordam, elas realmente buscam uma harmonia, né? Então, em vez de a gente achar que existe uma rivalidade, né? Não. Existe um espaço para harmonizar a ciência e o pensamento cristão, a Bíblia, a palavra de Deus, porque a ciência ela vai fortalecer a fé cristã e a fé cristã pode dar significado à ciência. A fé cristã, além de dar significado à ciência, contribui para o desenvolvimento da ciência. Porque aí começa a se pensar de onde eu vim, para onde que eu vou, quem sou eu. A ciência vai em busca desses questionamentos. Ajudar o ser humano. E acaba... olha que coisa boa. Bíblia. Se eu pegar a fé e fazer com que a minha fé contribua com o desenvolvimento da ciência, eu vou fazer o quê? Eu vou preservar a raça humana. Porque a raça humana, ela é obra das mãos de Deus. Então a ciência, ela vai preservar a raça humana, vai trabalhar em favor. Preservar a saúde mental, a saúde física, preservar o nascituro, preservar as crianças, preservar as fases da vida. Tudo isso é a ciência preservando a criação de Deus. Exatamente. Um questionamento que a gente tem muito com relação aos jovens, Pastor Rodrigo, é com relação, por exemplo, à universidade, ir para a universidade, ir para o meio acadêmico e o abandono da fé. Agora, se a gente não se intimide. Não, de forma alguma, porque é um mito isso. É um mito. O professor Aurélio tem algumas formações, eu não sei quantas formações o senhor tem. Eu sou formado em letras, né, em português e inglês, trabalho com isso, tenho pós-graduação na área de inglês, a gente já atua um bom tempo, mas isso nunca deixou de Te esfriou na fé? Não, jamais. Isso que o senhor criou no lar cristão, né? Nos fortalece cada vez mais. Então, eu estive em 2 faculdades também. Passei por lá, e já era crente, né, na Unicelv, lá fazendo história, depois na Unicesumar fazendo teologia, não esfriou minha fé, muito pelo contrário. Lá no curso de história teve uma noite que o professor de história estava fazendo uma aula sobre história das religiões do mundo antigo, e aí entraram na questão de qual era a tríade mais antiga, a hindu, a egípcia ou a cristã. E daí eles não sabiam responder, daí perguntaram, nós temos um aluno ali que é formado em teologia, o que ele diz? Daí eu falei, não é em 5 minutos que vocês vão entender, né? Falta conhecimento para vocês de algumas matérias, como pneumatologia, paracletologia,
pneumageologia, você tem que conhecer essas ciências, essas doutrinas, para compreender as verdades. Daí eles disseram, poxa, mas então como nós não sabemos e temos tempo, o que vocês acham do Rodrigo hoje dar aula para nós sobre qual é a tríade mais antiga? E aí eles disseram, não, tranquilo, beleza. Aí o professor, que era mestre em história, sentou, me entregou a caneta e o pincel, só o quadro é teu. Eu dei uma aula inteirinha sobre a Santíssima Trindade. Eu comecei assim, lá em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim, do nada. Elohim é plural mais de 2. Lá no princípio não tinha hindu, não tinha egípcio, não tinha a tríade da mitologia grega, não tinha a tríade romana. Lá no princípio estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veruach Elohim Meraheft, o Espírito pairava sobre as águas, e João dá testemunho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então lá Elohim, que é plural mais de 2, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, portanto, a tríade cristã, ela é realmente a primeira e única e mais antiga. Depois as outras foi uma invenção, porque já existia a tríade, e eles ficaram de queixo caído. Eles, não, realmente, no princípio não tinha hindu, nem egípcio, nem ninguém, estava só Deus lá. Então, realmente, a tríade cristã é a única e verdadeira e mais antiga. É um mito que se cria que você tem que abandonar sua fé cristã, seu pensamento cristão. Que vai entrar lá e vai desviar. Não, isso aí é um mito, né? Por quê? Porque existe um diálogo. Você vai lá, né, no sentido de a universidade ela deve ser um espaço de diálogo. Ela é. Então, teve gente que desviou essa ideia, né? De dar uma aula lá e enfim, né? Assim, professor, teve gente que desviou? Teve. Mas por quê? Porque se intimidaram, se acovardaram, acharam assim, não, mas é a maioria, né, que estão falando e eu, né, não vou aqui. Então a pessoa se acuou, fica acuada, não. Reafirme a tua fé com respeito. Ó, respeito a posição de vocês. Um dia o professor falando lá, porque não sei o que, a evolução, tal. E o que você acha, Rodrigo? Eu falei assim, o que eu acho? Que eu acho que o senhor tem uma teoria, né? Eu respeito a sua teoria, mas é só uma teoria. Falei para ele. E é tão interessante isso que nós temos aí na nossa lição, que tem a escritora Nancy Pearcey, né? Na sua obra de Verdade Absoluta, ela diz o seguinte, que em grande parte os jovens abandonam a fé porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. O que é uma cosmovisão? Você tem uma visão geral. Com base na Bíblia. Base na Bíblia. Então aí chega lá, não tem resposta, acaba se intimidando. Esse é o problema, né? E ela continua dizendo, né, e relatando uma situação que aconteceu. Numa escola, o professor dando aula lá, ele tinha colocado, e era aula de teologia inclusive, né? Ele tinha colocado um desenho no quadro, de um lado o coração e de outro um cérebro. E aí ele começou a fazer o questionamento de pensar, né? O que as pessoas olhando ali, o que elas conseguiam ver. E fez essa pergunta, o coração, dizendo, né, que o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos uso do cérebro para a ciência. Né? Então, como cristãos, nós podemos concordar com essa ideia, será? O que você acha? O que teu jovem acha? Aí a gente vai chegar à conclusão de que não. Por que não? Porque a religião ela não pode ser vista só com o coração, que é isso que a gente está tentando dizer para vocês desde o início da nossa aula. Pois a nossa fé, ela não é cega, ela sabe o que está fazendo. Por quê? Porque você pensa, você tem razão, faz sentido. Então, a Nancy Pearcey ela continuou dizendo o seguinte, os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro. Ou seja, o seu cérebro tem que ser convertido. Exatamente. Não se preocupe que os slides estão aqui. Tudo que nós estamos falando está aqui, tá? Só baixar os slides que você pode ter uma excelente aula. Então, irmãos, assim, educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é uma opção, não. É necessária, é indispensável para que a chama da fé em Deus não venha se apagar diante desse mundo que está tão caótico, e tão cheio de problemas aí que nós estamos vivendo. Então, de forma alguma, irmãos, vamos fortalecer os nossos jovens aí para que a gente possa realmente
ter jovens fortes que sirvam a Deus com vontade, com dedicação e Exatamente. convicção. Tem uma frase que diz que ter fé em Deus não é um suicídio psicológico. Tá? Muito pelo contrário. Hoje as pessoas acreditam, né, em filósofos, etc., mas a base deles, para acreditar nesses filósofos, ela tem menos credibilidade do que a nossa base. Por quê? Porque a Bíblia, verdadeiramente, ela é mais digna de crédito. Existe uma série de exames que a ciência fez, que a Bíblia ela tem mais credibilidade do que qualquer outro livro do mundo. Credibilidade de tempo, de veracidade, de cópias, de distância do original e da primeira cópia, do número de cópia. Então, dos escritos de Platão, Aristóteles, Tucídides, a Bíblia ela tem muito mais credibilidade que esses escritos. Então, acreditar em Deus não é um suicídio psicológico. Exatamente. Irmãos, para a conclusão da nossa lição aí, que é uma lição muito boa, Necessária. se aprofundar E necessária. nesse tema aí junto com seus jovens, a conclusão da nossa lição diz o seguinte, que embora, obviamente, né, isso é claro, que em nossos dias a gente ainda tem algumas pessoas que trabalham com ciência não aceitem a fé cristã, Felizmente. nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor. Exato. Né? E que dele procede todo o conhecimento. Todo conhecimento. Então nós precisamos sim ocupar os nossos espaços, né? Dentro da sociedade, dentro das universidades, em qualquer lugar, laboratórios lá das universidades, né? Para discutir e mostrar quem Deus é. Nós temos essa condição. Mas para que isso aconteça, você precisa estudar, né? Estude, se dedique, mas assuma o seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas, né? Também. De todos. Ó, José chegou no Egito, o Egito era uma potência em ciência, mas eles se renderam à sabedoria de José e entenderam que aquela sabedoria vinha de Deus. Tem uma frase que eu coloco aqui: a ciência e a fé procuram a mesma coisa, que os sábios chamam de a verdade. A única diferença entre ciência e fé é que a ciência está um pouco atrasada. Então, assim, homens, Deus usou homens extraordinários na Bíblia. Né? Se você tem um Daniel, que também era inteligentíssimo, e demonstrou quem Deus era lá no meio. O apóstolo Paulo, doutor. Ele fez a própria defesa no julgamento lá, né? Exatamente. Era a ciência do direito. Exato. Né? Vamos fazer uma oração, professor? Vamos. E a bênção e a unção desta lição virá para a tua vida. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este ensinamento, por este conhecimento, e te damos graças, Pai, por tua sabedoria, aonde nós reconhecemos, Pai, que o Senhor deu sabedoria para o ser humano, para o desenvolvimento humano, para o bem-estar da sociedade, e a fé e a ciência trabalham juntas, buscando a verdade que está em ti. Abençoe os professores, os alunos, que nós possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e, acima de tudo, ter sabedoria para dar razão da nossa fé. Para a glória do teu nome, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gostou dessa aula? Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilha esta lição, adquire os slides, aconselho muito, é muito barato, R$3 por semana, e você vai dar uma aula com excelência. Forte abraço a todos, estou me despedindo, professor Aurélio, sua despedida. Meus queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula, adquira, os slides estão prontinhos ali, você pode tê-los aí, né, e fazer uma excelente aula. Isso é a ciência a favor da fé. Estamos ali colocando à sua disposição. Verdade. Que você tenha uma aula extraordinária. Que Deus abençoe os jovens, seus alunos aí, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.